Hoje nós vamos falar das primeiras etapas do checklist, tá? Vamos então, Matheus, começar pelo começo. Por exemplo, nas provas de residência, a prova prática, quando a gente ia chegar perto, já tinha às vezes uma súmula na porta, ou a gente ia entrar pela porta e ia tocar uma sirene, tocava aquele pé altão. E como é que é na prova de revalidação isso, cara? Na prova de revalida, galera, já esteja preparado para entrar numa sala, então vai tocar a sirene antes, você vai estar de costas para a sala, aí vai tocar uma sirene, apito, buzina, às vezes até um alarme de escola mesmo, vai tocar, você vai ter que virar, entrar na sala, se apresentar, então você vai ter um papelzinho na tua mão com um QR Code, que é seu, você mostra para a câmera e fala, sou o aluno tal, coloca teu nome, mostra para a câmera, e aí que você vai olhar para a mesa lá, onde você vai fazer todas as suas tarefas. Nessa mesa, o que você vai encontrar são os comandos para que você faça a tua prova. E lá, você vai começar a ler. E aqui eu quero salientar que a primeira coisa que você vai ler na prova de revalidação é aonde você se encontra nesse momento. Isso aqui é de extrema importância para você guiar o teu caso. Principalmente no INEP, cara. Não deixa isso passar. Por quê? Porque eles costumam colocar um paciente com infarto em uma unidade básica de saúde. E daí eles vão colocar para você assim, o que você faria? Diga 5 condutas que você faria na unidade básica de saúde. E eu sei que você está pensando em mandar ele para o cateterismo. Falar, não, eu faria um cateterismo. Mas se você tiver um cateterismo numa UBS, meu amigo, essa UBS aí tá muito forte. Então, muito cuidado com o local onde você está. Cara, isso faz faz muito sentido, assim. Muito sentido, porque é muito comum, gente, é muito comum da gente não prestar atenção nisso quando entra, tá? Você entra e tá o cenário pronto, tem ator, tem atriz e tudo mais. Você fala assim, eu estou numa sala com os pacientes. Não, ali você pode estar na emergência, ali você pode estar na unidade básica de saúde, ali você pode estar em qualquer cenário. Então preste atenção no que está escrito lá em cima do cenário. Nas provas de residência, quando você chegar, você vai se apresentar também, muito provavelmente eles vão perguntar o seu nome, ou falar para você confirmar o nome, você vai confirmar. E, cara, esse ponto que o Matheus falou é um ponto que, ó, assim, eu já vi um monte de curso de preparação para prova prática. Ninguém me falou desse ponto. E é um ponto que é extremamente relevante e as pessoas deixam passar batido. Então, assim, se você que está vendo aí essa live vai fazer prova prática, gente, pelo amor de Deus, não dá mole nesse ponto. É um ponto simples e que, por exemplo, você não vai internar um paciente na unidade básica de saúde. Mas se você tiver num pronto-socorro, você pode pedir vaga. Ah, eu quero pedir vaga para internar esse paciente. Onde? No CTI. Tem indicação às vezes CTI. No meu tempo de prova de residência, né, Matheus? Tinha aquela questão do CURB 65 para pneumonia. E aí sempre vinha uma pneumonia comunitária e perguntava assim, qual a conduta? E a pessoa falava, ah, vou internar unidade básica de saúde. Era clássico isso. Era clássico. O paciente via... E não pontua, né? Ureia, velho. Ele vinha com a ureia, ele vinha com as paradas assim pra você errar mesmo. E é uma pegadinha clássica. E lembrando, hein, galera, você vai fazer prova de revalida aí, começo de dezembro, cara, o revalida pega muito das provas de residência. Tem questões exatamente iguais, como eu já citei nas outras lives. Então você tem que ficar atento a essas pegadinhas, porque são dicas muito valiosas. E antes de eu ir já para o checklist, onde você começa a conversar com o paciente, como eu salientei, você entra na sala, mostra lá teu caderninho, tua folhinha que você vai ter com o teu QR Code para a câmera e começa a ler. Primeira coisa que eu disse, olha onde que você está. A segunda coisa que eu te indico você olhar é você começar a buscar quem é o teu paciente. Porque nas provas de revalida, geralmente tem 3 ou 4 pessoas dentro da sala. Uma dica que eu dou para você é olhar quem que tá com aqueles coletinhos coloridos. Se tá com os coletinhos coloridos, não é teu paciente. O teu paciente geralmente está com uma roupa normal, mas ele pode estar coberto, ele pode estar enfaixado, inclusive, isso aconteceu na minha prova, eu cheguei lá, o paciente estava em todo enfaixado, cara. E daí você falava com ele falava, doutor, eu tô com falta de ar, doutor, eu tô com falta de ar, doutor, eu tô com falta... Só isso ele falava. E você tinha que entubar, porque era um paciente com queimadura de via aérea. Mas isso daí é só um detalhe aí para contar para vocês. O que eu quero salientar aqui é, olha e procura. Quem que é meu paciente? Será que é essa mulher que está aqui? Ou é essa aqui? Quem que é? Porque você vai ter que conversar olhando para ele. Isso aqui é muito importante porque pontua no INEP, cara. Então, você tem que conversar com ele.
E nisso, eu já quero pontuar também, antes de falar com o paciente, veja quanta coisa eu estou te mostrando aqui. Antes de você falar com o teu paciente, você vai olhar lá no teu livro de tarefas, onde eles te dão uma folhinha lá, e você vai ler essas tarefas. Elas é quem vão te guiar durante o teu caso. Se você não fizer na ordem, você vai perder 0,5 pontos, porque todas as estações praticamente estão vindo com essa questão da ordem que você está fazendo as condutas que a banca está requerendo. Outro ponto que eu falo sobre a tarefa também. Pode falar, Robert, depois eu falo. Senão eu não deixo você falar, né? Não, tranquilo, tranquilo. É porque realmente, pessoal, essa estação da queimadura tem no nosso curso prático. Tem, e tá lá. Vibrícias nasais chamuscadas, paciente com a voz rouca. E você passa batido porque o ator não tá com a voz rouca às vezes. Você não se liga nesse detalhe. Então, o que o Matheus falou é muito importante, né? Você tá atento ali ao caso clínico, à sequência, e que nada mais é, na grande maioria das vezes, que aquela sequência lógica de anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, exames complementares, tratamento e revisão. Não foge muito disso. Mas continua aí, Matheus. Estou gostando pra caramba. Manda ver. Cara, e assim, o que eu digo quando você olha as tarefas também é para você guiar o teu checklist. Porque como a gente falou, acho que foi no último live que a gente fez, foi na sexta-feira, a gente falou, você vai ver que conforme você for estudando, não dá tempo de perguntar tudo em 10 minutos. É impossível. Você tem 10 minutos lá na prova do INEP para você perguntar. Então você vai ter que começar a direcionar a tua anamnese. E o que vai te ajudar nisso são as folhinhas de comando. Então, se ela está falando para você lá, vamos supor, ela coloca um enunciado grande e já conta a história inteira do paciente. Você olha lá na lista de comandos, já está, deu o diagnóstico do paciente. Veja que está pulando a primeira etapa da anamnese. Eu ainda te recomendo você fazer algumas perguntas, como perguntar nome do paciente, mesmo que tenha lá, pergunta nome, tudo. Fala, por que você veio aqui? Motivo de consulta. Tenta abrir um pouquinho esse sintoma, que a gente já vai falar um pouco da abertura dos sintomas. Tenta abrir. Mas viu que ele está falando não consta no script? Meu, vai já para a segunda parte do teu checklist, porque isso vai te direcionar e salvar muito tempo. Que pode ser que você ficou lá na anamnese 5, 6 minutos e você não tenha tempo para terminar a tua estação. Então, olha com muito cuidado essas tarefas. Então, resumindo, você vai estar virado de costa, vai tocar a trombetinha lá para você, ó. Pã! Tocou a trombeta. Cara, você virou de frente, abriu a porta, entrou com o peito aberto, mostra lá quem é você, senta, começa a ler o teu caso. Olha, meu, eu tô num UBS, tô num pronto-socorro, tô num hospital terciário. Olha em volta, dá uma olhadinha, ó, esse aqui é meu paciente. E aí você começa a ler com muita atenção a folhinha do INEP, para que você tenha atenção à lista de tarefas, que é o que vai guiar o teu checklist. Então veja, 3 aí situações aí que eu tô falando para você, um step by step para você abrir a tua estação. Isso aqui vai te garantir pelo menos, cara, só de você saber isso daí, pelo menos um pontinho ali, 1,5 até mais, você vai garantir só com isso daí no comecinho do teu checklist. Vale ouro isso, gente. Vale ouro essa dica. Quando a gente fala para vocês das coisas por exemplo, da pêntade sagrada da prova prática, ou quando a gente fala do 3 dicas para você começar a prova, esses pontos que nós falamos é para você ficar igual um cão de Pavlov. Tocou a sineta, você já sabe o que fazer. É instintivo. Não é uma questão de você raciocinar, porque às vezes, por exemplo, em provas de residência, tinham provas que tinham 5 minutos. O USP era desse modelo, de 5 minutos. Você entrava e já começou o quadro e aquele desespero. E se você não tem uma preparação mental que vai te facilitar nas outras coisas do como e não do que, você vai se perder, às vezes, no como fazer. Então, realmente, foi o que o Matheus falou. Preste atenção nesse detalhe que ele disse. Cara, verifique o cenário que você está e, realmente, tudo que ele falou faz sentido, tanto para residência quanto para revalidação. E isso aí, meu, ajuda pra caramba, porque você tendo um guia ali, você já sabe, meu, provavelmente o checklist dela vai conter mais sobre a anamnese, ou vai conter mais sobre o tratamento. Então é importante para que você consiga pontuar. Agora, já entrando, quando a gente já entra mesmo, agora você vai começar a falar realmente com o paciente. Meu, se você esquecer de se apresentar, imagina que eu vou estar lá na sua frente, dando um tapão na mesa assim, ó, cara. Você não pode se esquecer de se apresentar para o teu paciente. Então, já treina. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você vai falar na hora que você acordar, olá, tudo bem? Eu sou o Matheus, o médico responsável pelo seu atendimento. Claro que com o seu nome. Então, você vai ter que decorar isso. Você vai atender teus pacientes, está no internato, está atendendo na UBS. Olá, tudo bem? Eu sou fulano de tal, sou o médico responsável pelo seu atendimento. Então, essa é uma frase que você tem que ter, você tem que se apresentar para o teu paciente.
E se você está se apresentando, você tem que saber o quê? O nome do teu paciente também. Então pergunta: nome, profissão, estado civil. Isso daí são 3 perguntinhas que sempre estão lá no checklist, que vão te ajudar muito. Então chega: olá, tudo bem? Eu sou o Matheus, médico responsável pelo seu atendimento. Qual é o seu nome, estado civil e profissão? Isso aqui vai te dar o pontinho lá no começo. Então veja, a gente já está garantindo aqui um ponto lá da sua entrada, que você já prestou atenção em tudo aquilo. Agora a gente já tem pelo menos mais 0,5 da tua apresentação. Meu, 1,5 a 2 pontos que eu te dei aqui em o quê? Em 10 minutos de live. Então, isso aqui é fenomenal, galera. Não percam isso, não deixem esses pontinhos fugirem de vocês. O aluno que fizer curso prático da Arista e esquecer de se apresentar, eu vou fazer como o Pedro fez com Jesus. Eu vou negar 3 vezes, eu vou dizer que eu não conheço. Vou dizer, não foi meu aluno, não foi meu aluno, foi meu aluno. Gente, a gente bate nisso todo dia. Todo dia quem está acompanhando a live está vendo. Você entrou na sala, tem, cara, a pêntade da prova prática, ela serve para qualquer prova prática que você for fazer. Então, o primeiro item é se apresentar para o paciente. Se apresentar para o paciente é, assim, primário. Não pode esquecer isso. Até porque, às vezes, quando você faz isso de maneira intuitiva, de maneira que já fica muito medular, é engraçado quando você vira e fala assim, qual o nome, qual o seu nome? E o paciente já fala o nome, às vezes você já vai engatar a próxima pergunta, que é por que o senhor veio, como posso ajudá-lo? E aí o paciente vai começar a falar o caso clínico. Então, assim, quando você faz isso de maneira intuitiva, fica muito mais rápido, porque você já vai fazer isso sem pensar. Se você pegar e for ler o caso clínico e falar assim, o que eu pergunto agora? Ah, tenho que me apresentar. Não, não dá certo. Então, assim, tenha um raciocínio em linha reta. Raciocínios em linha reta em provas práticas ajudam muito, ajudam muito. Então, entrei, me apresentei, perguntei o nome do paciente e aí a gente dá a sequência do checklist. E após se apresentar, né, não tem como a gente não falar da primeira pergunta que você tem que fazer. É claro, nessa apresentação, por exemplo, a gente pode aprofundar mais isso e colocar, você tem tua caderneta, igual eu já falei numa live. Eu gostava de colocar as cadernetas, perguntar de vacinação já nesse primeiro momento, porque eu sempre esquecia lá no final. Mas você pode pôr no final também. Mas a pergunta que não pode faltar aqui é, depois que você se apresentar, perguntou essas primeiras informações, é você perguntar: e o que te trouxe aqui? No que eu posso te ajudar? O que você está fazendo aqui? Você tem que saber qual é o motivo principal da consulta do teu paciente, porque é ele quem vai guiar todo o resto do teu atendimento. Então, vamos supor, eu estou lá, chego lá: olá, tudo bem? Sou o Matheus, médico responsável pelo seu atendimento. Qual é o seu nome, profissão e estado civil? Ah, eu sou a Joana, eu sou cabeleireira e eu sou casada. Beleza, dona Joana. Chama ela pelo nome também, porque no Revalida pontua isso, hein? Beleza, dona Joana. Então vamos lá. O que te trouxe aqui? O que está te afligindo? O que você está sentindo? E provavelmente ela vai trazer 1 ou 2 sintomas base para você. Ela pode falar: pô, doutor, tô com uma dor de barriga faz aqui alguns dias, ou tô com uma dor de cabeça faz aqui alguns dias. Então vamos supor que ela falou da dor de cabeça. Cara, aqui você já tirou o motivo de consulta, então, dela, que é a cefaleia. Essa cefaleia vai ser o sintoma primário em que você vai abrir o caso clínico dela. E a gente já vai falar sobre isso, mas eu quero saber do Haber o que ele tem para falar aí dessa introdução. Cara, principalmente cefaleia, temos também uma estação de cefaleia no nosso curso prático, e foi uma estação que no último prático presencial aqui do Rio de Janeiro botou os alunos de cabelo em pé. Era uma cefaleia em salvas clássica e os alunos tiveram muita dificuldade. Então, assim, quando você pega essas coisas que são clássicas e básicas, vocês, quando olharem e forem pensar no caso, já tendo esse início, às vezes fica, poxa, eu não sei nada de cefaleia, mas você se apresentou, você perguntou com o paciente, você já vai ganhando pontinhos ali no checklist, que na hora que você for para essa parte em especial, você fala assim, calma aí, vamos começar pelo começo? Cefaleia pode ser primária, pode ser secundária, dentre as primárias, as 3 mais comuns: enxaqueca, tensional e cefaleia em salvos. Qual o diferencial entre elas? E aí você vai abrindo o raciocínio. Então, realmente, pessoal, isso que o Matheus falou, de você chegar para o paciente e perguntar o sintoma principal, o sinal principal, faz com que você consiga direcionar o raciocínio e ir abrindo isso. E, Matheus, qual o sinal, o sintoma que o paciente, quando falava para você em prova prática, você gostava? Por exemplo, eu amo dor. Quando o paciente fala dor, eu sei que eu posso abrir um checklist com 10, 12, 13, 14 itens daquela dor
e me direcionar muito para o diagnóstico. Tinha algum que você falava assim, quando o paciente você falava assim, tem um ponto garantido? Com certeza. E era dor também, e especificamente a dor abdominal. Eu adorava quando era dor abdominal, porque eu tinha certinho as perguntas que eu iria fazer para o meu paciente. Eu colocava o Alicia, né, o mnemônico ali, que era o tempo, localização, intensidade, irradiação, início, e se tem algum fator atenuante ou um fator que piora essa dor. Colocava em prática, era pontinho básico da prova de cirurgia do INEP. Você não pode perder esse ponto. Mas eu trago aqui para vocês esse Alicia porque ele funciona muito bem para dor. E eu sei que ele não vai funcionar, por exemplo, para uma tosse. Poxa, é localização da tosse. Não tem como você dizer. Então, eu usava umas que me salvava muito quando eu tinha esses sintomas um pouco diferentes. E esse você pode utilizar para todos os sintomas, cara. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que perguntar, independente do sintoma que o teu paciente está, é há quanto tempo você está com isso? Isso aqui não pode faltar, porque qualquer sintoma que ele tenha, ele pode estar com dor no fio de cabelo, pode estar com queda de cabelo, ou uma dor, uma lesão no pé dele. Se você perguntar há quanto tempo você está aí, é muito improvável que ele fale para você, não consta no script. Ele vai te falar quanto tempo está ali esse sintoma dele. Nesse momento que você perguntou o tempo, você já vai ter uma noção. Cara, é algo crônico ou é algo mais agudo? E aqui eu passo para o segundo passo dos sintomas, que é as características daquele sintoma. E aqui você vai ter que pegar um pouco na experiência, porque é um pouco variado. Mas, basicamente, o que eu te recomendo? Sempre busque pela intensidade. Cara, é uma dor? É muito severa essa dor? Pô, é uma tosse? É uma tosse muito chata. Busque também pelos momentos onde elas mais afetam. Tem alguma fase do dia onde essa tosse é pior para você? Ou a febre também? Tem alguma fase do dia onde essa febre é pior para você? Pergunta, tenta graduar um pouco o que ele está sentindo, a dor. Tá aí de 0 a 10, quanto que você pontuaria essa dor? E a febre, você chegou a graduar? Então veja que são características de cada um dos sintomas que você tem que perguntar aqui. Porque isso aqui vai estar no teu checklist, cara. Não deixe isso aqui escapar de você. Pergunta da febre. Vamos colocar lá a febre, que é um sintoma bem comum na prova do INEP. Poxa, quanto tempo começou a tua febre? Você chegou a graduar ela? Você teve calafrio? Tem um horário do dia que ela é pior ou melhor? E aí, terminamos as características da febre gerais, é claro, tem mais perguntas que você pode fazer. E por último, daí, tem mais um passo que é muito legal, mas eu quero que o Haber fale de novo para depois eu terminar esse passo. Tranquilo. Vamos lá, pessoal. É muito importante isso que o Matheus falou. Por quê? Porque quando a gente pensa em hipótese diagnóstica, vamos da mensuração do tempo, tá? Quando você pega lá, por exemplo, uma jovem com dor abdominal aguda, mulher jovem, é muito aguda. Qual o aspecto dessa dor? É uma dor incólica? É uma dor empontada? É uma dor que está irradiando para a região púbica? Como é que é? Ela irradia para algum lugar? Ela fica parada ali? Ela piora ao fazer exercício físico? Ela piora quando tosse? Ela piora quando pula? Isso já muda completamente a hipótese diagnóstica. Muda completamente para que lado vai toda a estação. Se chegar, não, é uma dor crônica, eu tenho ansiedade, é uma dor crônica, minha dor melhora quando eu evacuo. Calma aí, Roma 3, talvez seja uma síndrome do intestino irritável. É subaguda. Olha, estou evacuando com sangue. Aí você já começa a pensar em doenças inflamatórias intestinais. Então, assim, o tempo, que parece uma coisa bizonhamente simples, de você perguntar, direciona completamente o seu raciocínio para tomada de decisão em curto prazo. Então, assim, esse ponto é um ponto muito importante quando você vai ver qualquer sinal ou sintoma. Além disso, coisas que tragam para o dado objetivo um fenômeno subjetivo vão te ajudar muito. Então, por exemplo, a dor de 0 a 10. A febre, qual a temperatura? Você mediu a temperatura? Quanto foi a temperatura? Quando o paciente fala quanto foi a temperatura, você pode, às vezes, pedir algumas características da febre. Por exemplo, o INEP, ele cobra aquelas questões de febre com remissão, sinal de Fagê, terçã, quartã, coisas de malária, que a gente nem pensa muito no nosso dia a dia. A gente, tá com febre? Mediu. Foi axila? Mediu quanto? Não, eles perguntam isso, as características da febre. Então, assim, essa febre, ela surgiu quando? Ela melhorou durante o passado do dia? Teve calafrio? Teve sudorese? Teve diaforese, que é aquela sudorese muito grave, profusa?
Tá bom, isso mais me direciona. Então, quando a gente abre as coisas que são subjetivas, dados subjetivos, e transforma em dados objetivos, a chance disso ser colocado em um checklist é muito grande. Por quê? Porque ele não vai conseguir colocar aqui, é uma dor que dói, é uma dor que nem o paciente fala, doutor, como é que é essa dor? Ah, dor doída. Não vai falar, ele vai colocar em dados objetivos. Então, é uma dor pulsátil, é uma dor incólica, é uma dor que de 0 a 10 ela é 7, é uma dor, entendeu? Então, sempre que você for pegar um dado que é subjetivo, um sinal, sintoma, principalmente sintomas, né? Porque sinal você tem dados objetivos que você vê, mas sintomas, tenta graduar ou botar em dados objetivos, porque provavelmente um checklist é isso que vai estar presente. Com certeza, eu acho que é de muita valia o que você falou e vai ajudar muita gente a pontuar nesses quesitos aí. E aí, deixei aqui a galera meio curiosa, né? Qual que seria o próximo passo? Para mim, o que eu gosto de colocar depois, então, vamos lá, vamos seguir os passos. Se chegou, olhou lá tudo, viu a folhinha, leu os passos que você tem que fazer, vai se apresentar, pergunta o motivo de consulta. A partir desse motivo de consulta que você vai começar a tua anamnese mais aprofundada. Primeira coisa que você vai fazer é perguntar o tempo. Quanto tempo está com esse sintoma? Depois, pergunta as características. E aqui você vai precisar um pouco de experiência de checklist. Você saber o que você vai perguntar mais ou menos em cada sintoma. E depois disso, sempre questione o teu paciente sobre outros sintomas. Então, tempo, características e outros sintomas. Não esqueça dos outros sintomas. Porque às vezes ele fala que ele tá com cefaleia, tá com uma dor de cabeça, mas ele não te conta que ele teve febre, cara. Imagina, uma cefaleia com febre. Meningite. Meningite na hora. Aí, ó, o Haber não tem, né, neurologista ainda, imagina. Cara, então muito cuidado. Então perguntou as características e fala, tá, e você não teve nada a mais? Mas cuidado. Porque você não vai perguntar igual eu, você não teve nada a mais, porque ele vai falar, não consta no script. Você vai perguntar, tá, e o senhor não teve febre? Você não teve dor em outro local? Você não teve tosse? Você não teve perda de peso? Olha só, sintomas constitucionais, perda de peso. Você teve sudorese noturna aí? Olha esses sintomas, cara, são extremamente importantes. Então lembra, tá na anamnese mais profunda. Tempo, característica dos sintomas e pergunta a presença de outros sintomas. Isso aqui é de extrema valia para você, cara. Isso aqui é o que vai cair no teu checklist lá no dia 2 e 3. Então, grave, escreva isso que você tem que perguntar nos sintomas sobre isso. E por último, eu geralmente nas características eu esquecia de uma coisa. Eu esquecia de perguntar pro meu paciente, esquecia de perguntar, tá, e tem alguma coisa que piora ou melhora? Então eu sempre colocava lá depois que eu perguntava sobre outros sintomas. Porque daí eu já perguntei dos outros sintomas, eu já perguntava no geral. Falava pra ele, tem alguma coisa que melhora ou piora? Se toma alguma medicação, melhora essa dor ou melhora essa febre? Então, lembra disso. Se você não lembrar das características igual eu, de você perguntar se tem algo que melhora ou piora, você achar na anamnese a partir de um sintoma principal. Isso aqui vai, ó, melzinho na chupeta para você, né, cara? Olha o que nós estamos entregando aqui nessa live do Instagram. Cara, o bizarro, Matheus, é que o pessoal pensa que isso é só para prova prática. Né? Hoje eu estava aqui no consultório, vi um paciente, esquecimento. Vamos ver, etc. Opa, flapping. Esquisito esse flapping. Ah, tem um prurido, ele se coça à noite. Interessante. Como aí? Tem algum exame de sangue? Tem um uré de 100 e pouco? Opa, pessoal. Calma aí, isso pode ser uma uremia. Então, quando a gente pensa de maneira linear, eu venho examinando o paciente ou pensando nas hipóteses diagnósticas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ali tem uns detalhes que eles colocam como acessórios, mas que acessórios para o ator, que o ator ele não sabe que ele tem que ter o diagnóstico X. Ele sabe a fala que ele grava. Então, às vezes, você vai perguntar uma coisa que vai um pouquinho beirando ali a pergunta que ele está treinado, ele vai falar assim, não consta no script. Então, assim, essas coisas que são acessórias, elas às vezes são muito importantes, conforme o Matheus falou, para qualquer tomada de decisão. Então, tem dor de cabeça aguda, opa, tem febre. Você vê que na hora que você falou febre, dor de cabeça, eu falei, meningite. Por quê? A gente começa a criar uns mecanismos de pensar rápido, depois de treinar muito checklist, porque, gente, não importa, as provas são muito parecidas. Revalida, residência, todas são muito parecidas.
Exceto, Felipe, não, a da USP era diferente. A da USP tinha muito caso, exame complementar. Mas no final das contas era a mesma coisa. Era a tentativa de simulação de uma realidade em uma prova. Era só isso. Então, se você pega esses detalhes que você empregou em uma prova e verifica, começa a criar alguns raciocínios que são automáticos. Foi a questão da febre, você fala, opa, meningite. Então, isso ajuda muito. Cara, o que o Matheus está falando, pessoal, sinceramente, vocês não vão ver nem em cursos para a prova prática. Vocês não vão ver. É muito importante, ajuda demais, ajuda muito mesmo. Cara, dá valor. Vem as nossas lives diárias. Lembrando que a gente está na Black Week. É Black Week, Matheus, que a gente está? Black Week, isso mesmo. E hoje e amanhã, acredito, é o menor preço do ano. Cara, menor preço do ano, Aristo. Gente, não perca essa oportunidade, oportunidade de ouro. Dia 25 e 26 de novembro, nós temos o prático presencial comigo, Matheus, uma turma, Jobert. Vai estar uma turma grande lá, falando só sobre prova prática para você. Para você que vai fazer revalida, que tem prova prática aí no iniciozinho de dezembro, cara, na semana anterior. Você não pode perder essa oportunidade. Pelo amor de Deus, não dá esse mole. Para quem vai fazer residência, que tem prova prática, não perca a oportunidade de ser treinado com o melhor time do Brasil. O time da Arista, pessoal, de prova prática. Tá certo? Então, não percam. Black Week, essa semana, não deixa de fazer sua inscrição. Felipe, mas eu vou fazer semana que vem. Olha, vai perder o menor preço do ano. O melhor preço do ano você vai perder. E, não vou fazer esse curso prático. Não, porque eu não sei se eu vou passar para a segunda fase. Se você não acredita em você, realmente nem venha. Mas se você acredita, vem fazer o curso prático com a gente, que eu tenho certeza que esses pontos que o Matheus falou são só, pontinha do iceberg. Tem muito mais detalhes que ele compilou para passar para a galera do Revalida aí, para tirar aquele notão e garantir a sua aprovação. Com certeza, isso aqui são pontinhos, né, que você não pode deixar de ganhar, mas tem muito mais que você tem que aprender. E, assim, esse é todo o início da anamnese. A gente nem entrou ainda em algumas outras perguntas de antecedentes patológicos da pessoa, antecedentes patológicos da família, antecedentes ginecológicos, como a gente já citou aqui. A gente vai se debruçar, vai abrir um pouco mais isso daí também para explicar para vocês. Mas eu acho que esse início aqui é o mais importante para mim. É o mais importante, por quê? Porque é o que vai definir se você vai conseguir fazer o resto do teu checklist ou não. Que a gente vai chegar a uma parte lá onde você vai falar uma hipótese diagnóstica, na maioria dos checklists, tá, galera? Cuidado, porque tem algumas aí que são muito estranhas. Por exemplo, no Revalida caiu um que era uma entrevista. O cara chegava aqui entrevistar e ia perguntando para você, tá, e sobre a doença tal, o que você acha de tal coisa? Então, cuidado, mas na maioria dos checklists, você vai chegar num diagnóstico e num tratamento. E se você não faz as perguntas certas aqui, como que você vai chegar lá no diagnóstico lá embaixo? Pô, paciente, como você fala, é febre. Você não perguntou da febre, ele falou que tava com dor de cabeça. Como que você vai chegar em meningite? Como que você vai pedir um líquor para esse paciente? Só como você fala, vou pedir um líquor do nada pro cara? Então, olha, essas perguntas que a gente falou hoje, eu acho que são as mais importantes para que você consiga ter uma boa nota no checklist. Então, escreve, marca lá, marca com sangue isso daí para você não esquecer, cara. E se você esquecer, você vai lembrar da minha cara. Você vai ter pesadelo comigo, cara. Eu vou aparecer no teu sonho gritar com você, porque não pode esquecer disso aqui que a gente falou hoje. Pô, Matheus, essa questão das estações muito loucas, né? Essa do programa de rádio, cara, essa daí foi muito maldosa. Você está no programa de rádio, você vai falar sobre a doença tal. Eu lembro no meu ano da Unicamp, foi o seguinte: você é gestor de uma unidade básica de saúde. Qual medida você pode fazer para aumentar o acesso do público à unidade básica? Cara, eram umas coisas aleatórias, né? Então tem as aleatoriedades de prova prática, mas realmente, conforme o Matheus falou, isso é o mais comum. É o que mais cai e é o que mais dá ponto. Então, e é o mais importante mesmo. E hoje a gente está falando só do iniciozinho. A gente já falou da anamnese inteira na sexta-feira, a gente falou de toda a conduta de um checklist na sexta-feira passada. E a gente vai abrindo essa semana para falar com mais detalhes de cada um desses pontos. Matheus, encaminhando para o final agora, você tem algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal? Galera, como eu já falei, gravem isso com sangue, porque isso aqui vai te ajudar não só na tua prova, como também na tua prática, porque essas perguntas são importantes e você pode utilizar até, eu utilizo muito isso, meu esqueleto de checklist, que eu tenho até hoje fixado na minha cabeça, eu utilizo para fazer perguntas para meus pacientes. Se você trabalha em UBS, trabalhou, você sabe que você tem que atender um pouco rápido o teu paciente. Então você tem que ter essas perguntas assim, ó. Isso aqui vai te ajudar, porque você chega para o paciente, se apresenta, vai atender bem ele, claro, não é para você ser ríspido, mas você vai
Tá, e o que te trouxe aqui? Ah, é, e o que você sente principalmente? E com isso você vai abrindo, você vai conseguir chegar a diagnósticos muito mais fácil e vai facilitar o teu raciocínio lógico.